Olá, boa tarde. O meu vídeo de hoje vai ser para falar basicamente sobre comunicação. A comunicação e a política. Não vai ser muito voltado para os nossos assuntos do dia a dia, mas também tem a ver. E o meu objetivo é mesmo chamar a atenção para a complexidade do que a gente está vivendo hoje, dos extremos que a gente tem observado durante essa crise do Covid-19, desculpem. A gente tem visto também aflorar nas pessoas umas questões de nacionalismos exacerbados, ou seja, tanto o Estado quanto sociedades e as suas diversas faces, né? Nacionalistas, extremistas, né? Tem sido bastante comum a gente ver esse nacionalismo aflorar. Então eu queria comentar com vocês sobre isso, sobre esse encontro do nacionalismo, do extremismo e da comunicação. Basicamente, um encontro entre comunicação e política, que é uma coisa que não a comunicação política, mas a comunicação e a política, que hoje tem sido muito utilizada pelas tecnologias, né? Tem sido mediada por tecnologias, o que antes a comunicação era feita basicamente por jornal, televisão e rádio. Hoje a gente tem os outros diversos meios, né? Principalmente os canais como esse que você nos assiste, o Twitter, o Facebook, o Instagram, enfim, tem diversos meios de você, os blogs, né? Enfim, várias formas de você se comunicar. E hoje na política a gente também tem uma forma de se comunicar diferente do que era antes. Antes um político falava dentro das casas, né, legislativas e pronto, era só isso, era uma comunicação que só ia, não vinha, né, e vice-versa. Mas o que me ocorre dizer a vocês é que hoje a comunicação ela tem sido a representação de uma violência política. Ela tem sido, nas sociedades contemporâneas, utilizada com muito ódio, com muita ira. As pessoas elas colocam, né, o radicalismo, eivam as suas falas de rancor e não partem para a comunicação, como se diz, racional. A comunicação tem sido passional, ela tem sido cheia de muitos amores, né, e muitos ódios, enfim. E a classe política também tem feito muito isso, o que me deixa bastante apreensiva, porque se eu tenho, por um lado, uma sociedade que já gosta de extremismos, de uma sociedade um pouco mais violenta, que é o brasileiro nessas questões, né? Somos violentos sim, e até 2 anos atrás a gente tinha 65 mil mortes por ano, então o brasileiro é um povo violento, e eu quero tocar nessa problemática sensível e muito atual que são as estratégias de comunicação entre povo e classe política, entre políticos e povo, entre governo e povo. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque a gente hoje tem a chance de conversar com os políticos, entre aspas. Mas a gente tem lá no Twitter uma forma de interação, a gente consegue mandar um e-mail, a gente consegue talvez mandar um WhatsApp, um SMS, enfim, a gente consegue muitas vezes ter alguma interação, nem que seja com os assessores, mas a gente consegue. E os políticos hoje, eles usam a comunicação com, como se diz, com um pouco mais de virulência do que a gente quer, do que eles deveriam ser. A comunicação política ela devia ser comunicação e não publicidade e não incitar as guerras ideológicas. Quando você incita guerra ideológica, guerra de lados, guerra política, você está fazendo com que as pessoas não se compreendam,
que elas não se conversem. E por mais que eu tenha, por exemplo, uma tendência à direita, eu preciso conversar com a esquerda, porque eu posso utilizar o que eles sabem e o que eles não sabem para eu formar as minhas opiniões, formar as minhas estratégias. Mas de qualquer maneira, hoje eu tenho visto, principalmente nas questões da comunicação política governamental, um problema sério que é a interação do presidente da República com a imprensa. A imprensa já colocou aquele rótulo no presidente de que não gosta dele, que ele é rejeitado e que ele só fala bobagem e pronto, não quer mais ouvir. Qualquer coisa que ele diga, qualquer coisa que ele não diga, ele é massacrado. Mas de qualquer maneira, nessa questão do coronavírus, eu tenho visto uma reação exacerbada da imprensa, uma reação negativa muito, muito forte. E isso não acontece quando o ministro da Saúde, ou o ministro da Economia, ou qualquer outra pessoa chegam para dar um comunicado. Mas quando o presidente da República faz um comunicado, ele é sempre levado a mal. E isso nos leva a nós, pessoas comuns que estamos nos comunicando no dia a dia no Twitter. E a gente também faz essa comunicação estratégica e política, porque se a gente começa a atacar, a gente não vai sofrer senão ataques. Então, o que a gente pode fazer é fazer uma corrente do bem, ajudar nas questões comunicacionais, todas as formas de promover o bem-estar social sem provocar um caos generalizado, porque a imprensa já fez isso. Hoje, a grande imprensa está num espetáculo de caotização do Brasil que está uma coisa impressionante. E no bojo assim, da estratégia de mídia, a reação da sociedade política está sendo mais chata ainda, mais complicada ainda, que mostra que existe um desentendimento entre a classe política e o governo e a sociedade. A gente não está conversando da forma que a gente deveria conversar. O pronunciamento do presidente na noite de ontem, 24 de março, que deveria ser apaziguador, foi um estopim para discussões e mais polarização ainda, enfim. Mas o que me chamou ainda atenção, bastante atenção, foi a ausência de apoio da imprensa tradicional no tocante ao coronavírus. Não estou dizendo ao presidente, isso a gente já sabe que ele não tem. Mas no tocante ao coronavírus, no tocante ao caos que está sendo gerado pela própria imprensa, e que isso me chama a atenção, porque na ausência desse apoio, a gente vai ficar órfão, porque o jornalismo e o jornalista, eles têm a responsabilidade de informar. Hoje, tanto as redes sociais, as mídias sociais e a imprensa tradicional, elas têm uma rede de alcance muito grande. Então, quando você desinforma ou quando você deixa de informar, você tá colocando centenas e centenas de pessoas na ignorância. E o que eu tenho visto nesse espetáculo de caotização do coronavírus é que, como resposta a esse processo de mediatização, né, da crise pelo Estado e pela imprensa, é o silêncio, né? Isso me chama a atenção, né? A resposta que a sociedade está dando é o silêncio diante da politicagem que tem sido formado ao redor de uma crise que não é brincadeira, que é bastante séria. Então, a população que deveria se unir em prol do bem-estar de todos, do país e da economia e da saúde, não deveria estar aceitando em silêncio os políticos tentarem trazer para si os ganhos para novas eleições.
não deveríamos estar aceitando calados os presidentes das duas casas legislativas falarem mal do nosso presidente da República, falarem mal do pronunciamento dele, ir contra ele de uma maneira agressiva. E a mídia tradicional, a grande imprensa e jornalistas que ficam na internet como seus influencers, falando das atitudes do presidente como se ele estivesse sendo um grande irresponsável, coisa que ele não é. Se tem alguma pessoa que está trabalhando bravamente para tirar o país dessa crise, é o presidente junto com a sua equipe. E então, esse contraste entre a fala, né, gritante dos políticos em torno dessa crise e o silêncio da população, o silêncio dos bons, eu gosto bastante dessa expressão, enfim, o silêncio diante do terror imposto, do silêncio de quem sabe que entrar em pânico nesse momento só vai causar mais caos e mais pânico e mais terror, é que me incomoda. Então, quando eu fico incomodada, eu me acho um pouco mais agressiva do que eu deveria ser. Mas eu não estou conseguindo entender aonde a grande imprensa quer ir, junto com a população que cai na pegadinha da grande imprensa, para deixar o país entrar num colapso social, econômico e de saúde, que se a gente entrar no colapso social, que a gente acabou de tentar sair, que a gente começou a sair agora, depois de 16 anos sob as botinas do PT, a gente não vai sair tão cedo. Porque aí se acabam os empregos, se taxam as grandes fortunas, como diz o Rodrigo Maia que quer fazer, se criam novos impostos, se fazem... Como é que a população mais pobre vai viver? 70% das pessoas que moram em favelas já tiveram suas vidas já bastante pioradas por conta desses dias de coronavírus, de confinamento, enfim, de medo, terror e pânico que a imprensa está colocando. Eu preciso me colocar como aqui jornalista, como bastante, eu digo, advogado do diabo. Eu não gosto de quando as pessoas falam que, não, porque se as pessoas saírem de casa, como é que vai ser? Ai, não, mas se sair, e se não sair, não vai ter como trabalhar? Não, gente, tem que ter uma postura. E a postura de um jornalista é informar, não é desinformar. Oscar Wilde, nos anos 1920, ainda disse o seguinte, que o jornalismo moderno tinha uma coisa a seu favor, tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade. Ou seja, se nos anos 1920 Oscar Wilde falou isso, imagina agora se isso não está muito mais atual. Se a gente se cala, se a gente deixa o jornalismo moderno fazer o que está fazendo, a gente vai deixar a comunidade ficar na ignorância. Então, seremos todos ignorantes. Então, a gente tem que promover o bem, a gente tem que promover o melhor, a gente tem que promover a economia, a gente tem que promover o bem-estar. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar bem feito. O brasileiro está acostumado a tudo o Estado dar, e o Estado não tem que dar, a gente tem que conseguir, a gente tem que ir atrás. Bom, mas enfim, quanto ao jornalismo que eu estava dizendo, essa coisa do Oscar Wilde me aponta que quase sempre a verdade que incomoda nos últimos anos esteve escondida, esteve escamoteada em algum lugar, né? Porque a imprensa nunca foi contra um governante que estava lá roubando enquanto os assassinatos em massa aconteciam, as doenças matavam, o SUS estava depenado, a Petrobras estava sendo saqueada, enfim.
gripes também chegando e estava todo mundo calado, sossegado, não falando nada. Então, o meu processo de observação retrata, entre outras questões, as possibilidades e os limites dos compromissos desse jornalismo. O jornalismo hoje ele não está à altura da responsabilidade que ele possui, muito menos da identidade que ele costumava proclamar que era de ser o quarto poder e um poder independente. Nesse caso, eu não tenho visto há muito tempo uma imprensa independente. Me mostra que desde os pós-64, né, a imprensa durante o regime militar, as relações entre mídia e política no Brasil sempre foram assim, bastante promíscuas. O governo sempre pagou para a imprensa e quando para de pagar, os jornais trocam de opinião, enfim, mudam de lado. Isso para mim não é comunicação, não é jornalismo, é publicidade. Se a publicidade é tudo que você pode vender, você está vendendo o seu jornal. Então pronto, se você não publica a verdade que incomoda, você só está sendo mais um publicitário. E essa questão hoje está muito clara para mim, é a questão da censura, né? A censura dos jornais contra o presidente da República. Tudo que ele fala, a imprensa não publica. Durante os anos do regime militar era o contrário, né? Havia censura, que os jornais não podiam publicar algumas coisas, e agora é o contrário, os jornais não publicam o que o governo faz. Enfim, está cometendo um crime, porque muitas vezes a gente precisa saber quais estão sendo os destinos do dinheiro público, do erário, né? Do que está sendo feito pelas pessoas que a gente elegeu, o que o governo está promovendo ou não está promovendo, enfim. Se a imprensa não fala isso, ninguém vai saber. E aí cabe a nós promovermos um tipo de comunicação diferenciado. Bom, é isso. Eu hoje rapidamente queria falar sobre isso, sobre os casos dessa coisa da comunicação. Hoje a gente tem na nossa mão o poder de fazer uma comunicação decente, sem tanta raiva, com mais racionalidade e principalmente para que a gente passe longe do que faz a esquerda, que é agir com autoritarismo, com raiva, com grandes problemáticas, com grandes ataques, com ataque à honra, com ataque às pessoas pessoalmente, enfim. Hoje a gente tem aí as redes sociais para a gente ter a informação em abundância e com velocidade, mas também a gente tem que filtrar o que a gente lê bastante, tem que ter as fontes seguras e a gente precisa mostrar para a imprensa que as relações entre os poderes hoje a gente está enxergando que elas não estão em sintonia e que nós estamos vendo que a imprensa está alimentando essa falta de harmonia entre os poderes, dando voz àqueles que não precisam ter tanta voz e nenhuma voz a quem está realmente brigando pelo nosso país para deixar o povo em melhor situação do que a gente se encontrava quando ele assumiu o poder. Enfim, é isso. Até depois, boa tarde e a gente se fala no próximo vídeo. Muito obrigada e um beijo!